Do sétimo ano, vou estar falando aí sobre bactéria. Está lá no nosso planejamento para o dia 26 de agosto. Estarmos falando sobre a bactéria, tá, galera? É apenas uma revisão, já falei sobre isso, já passei atividades sobre esse assunto, então eu vou estar aí reforçando aí para a nossa prova, tá bom? Então, as bactérias, elas são organismos unicelulares, unicelular porque possui apenas uma célula, tá? Procariontes, estão incluídos no domínio Archaea e bactéria. Tá? Nós temos algumas partes que compõem as bactérias, que são os plasmídeos, bactéria de DNA, nós temos os ribossomos, fimbria, nós temos os flagelos, nós temos o citoplasma, nós temos a membrana plasmática, nós temos a chamada parede celular, tá, galera? E nós temos a cápsula, que é aí o formato da bactéria, tá? Elas são organismos unicelulares e procariontes, tá? São organismos bastante simples e pertencem, segundo a classificação, né, de Whittaker, né, de 5 reinos, tá? Ela pertence ao reino Monera. De acordo com a classificação mais atual, em 3 domínios, tá? Esses organismos eles estão divididos em domínio Archaea, que engloba as arqueobactérias, e domínio bactéria, que engloba os outros grupos de bactéria. A estrutura celular da bactéria, elas são formadas por uma única célula, por isso, galera, a chamamos de unicelular, uma única célula. Normalmente, de 2 a 5 UM, que é o tamanho, tá, da bactéria, de comprimento, e podem ou não formar colônias. Colônias são grupos. Tá? Esses organismos eles possuem material genético dispersos no citoplasma, por isso que ela é uma célula procarionte, tá, galera? Procariótica. Na grande maioria das bactérias, além de membrana plasmática encontrada em todas as células, é possível observar externamente uma parede celular, constituída principalmente por peptideoglicano. Tá, galera? Peptideoglicano, esse nome mesmo complicado. Essa parede celular ela apresenta como principal função, caso eu pergunte na prova, é manter a forma das células bacterianas e garantir proteção. Além disso, é possível perceber em algumas espécies, tá, galera, uma cápsula polissacarídica envolvendo a parede. No citoplasma da célula bacteriana, é possível perceber a presença de apenas um tipo de organela, que são chamados ribossomos, tá? Esses ribossomos, ele tem a função, galera, de ribossomos síntese de proteínas, tá? Eles são menores, esses ribossomos são menores que aqueles encontrados nas células eucarióticas. Então, o ribossomo da célula procariótica, ele é menor do que o da célula eucariótica. A célula eucariótica, galera, são as células dos animais e dos vegetais, tá? Mas desempenham a mesma função. A questão é só o tamanho, que é a síntese de proteínas. Então, se eu perguntar na prova qual é a função do ribossomo, síntese de proteínas. Além disso, é possível perceber a presença de granúlos ou inclusões que apresentam a função de armazenamento. Tá? No citoplasma, por sua vez, ele apresenta a região chamada de nucleoide, onde está localizado o cromossomo bacteriano único a circular. Além do DNA cromossal, é uma bactéria de DNA, e observa-se o plasmídeo, formado por uma molécula pequena de DNA circular de duplicação independente. Tá, galera? As formas, né? Os diferentes nomes, de acordo com o formato da bactéria. Nós temos bacilos, que são bactérias com formato, né, de um pequeno bastão. Cocos, nós temos no módulo de vocês, viu, galera? Tudo lá. Cocos, bactérias de formato esférico. E os espirilos, bactéria em forma de sacarulha. A reprodução das bactérias, elas reproduzem-se basicamente por processo assexuado, mas precisamente processo de divisão binária, em que uma célula divide-se e dá origem a outra. Então, se eu perguntar no teste, na prova, tá, galera, qual é
a reprodução, como ocorre a reprodução das bactérias, ela ocorre por processo assexuado por divisão binária, tá? O aumento da população, nesse caso, ocorre em progresso geométrico e de forma relativa, rápida, se as bactérias estiverem em boas condições para o crescimento, tá? Tá aí, galera, mais uma aula, revisão, já falei sobre, só estou aqui reforçando, tá bom? Fiquem com Deus.